Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Deixem um like, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários. Obviamente, eu roubei essa frase do Trunks, porque ela é muito simples e objetiva e auxilia aí quem quiser produzir conteúdo a continuar produzindo conteúdo, porque o pessoal acaba geralmente esquecendo de comentar, se inscrever, e isso ajuda bastante o engajamento do canal e a gente poder perpetuar o conteúdo. Sendo simples e objetivo, o tópico de discussão de hoje é por que os homens não conseguem superar os términos de relacionamento. A leitura dessa ambiguidade se torna necessária porque, atualmente, na sociedade, os homens eles não estão entendendo como funcionam os estímulos e recompensas. Depois de consumir muito conteúdo do Raccoon, do Trunks, do Coruja, eu comecei a refletir sobre essa dor latente que fica dentro da percepção masculina e que muitas vezes os homens eles não conseguem desabafar, até mesmo entender o porquê que eles estão sofrendo e o que causa esse sofrimento e por que é tão doloroso, né? O Raccoon, um tempo atrás, ele comentava sobre os estágios do entendimento do mundo masculinista, Red Pill, Blue Pill, sobre a percepção e a necessidade da criação de uma comunidade para a gente poder debater ideias e discutir o andamento e a leitura da sociedade atual. Tal como quando eles faziam lives e essa primeira onda aí do Red no Brasil, ela foi muito produtiva e eles já estavam muito à frente do tempo deles. Então, a partir do momento que se entrou no mainstream, né, acabou entrando uma exposição exacerbada e também a abertura para interpretações muito erradas, e eu entendo completamente a falta que eles nos fazem hoje em dia por não produzirem mais conteúdo. Indo direto a essa leitura dessa dor, o Raccoon falava muito sobre como a sociedade ela alimenta esse profano feminino e como isso faz de fato o homem acabar se submetendo a certas situações e não entendendo o porquê daquilo está acontecendo, o que gera muita dor, né? Só que se vocês entrarem muito a fundo nos conteúdos mais antigos, vocês vão ver que eles já não estão mais disponíveis e para você acessar por meios mais escassos e alguns acessos limitados para você poder entender todas essas camadas do que realmente é a sociedade atual. E que, como o Trunks reforçava muitas vezes, é rumo ao abismo, mas não é necessariamente porque você sabe que a sociedade está indo para o brejo que você precisa ficar desesperado e, mas não tem cabimento, mas eu vou conseguir achar a minha exceção. É claro que a gente vai dissecar muito bem esse tópico nesse vídeo, porque essa leitura da sociedade atual se faz necessária. Os primeiros pontos que abordam a leitura sobre os homens, sobre si mesmo, é a criação e a cultura. Na sociedade atual é muito comum as pessoas falarem sobre dois temas que antigamente eram temas mais individuais. Um desses temas era sobre sexo e sexualidade, e o segundo tema é sobre política. Então, a política, antigamente, uns 20, 30 anos atrás, era muito normal e comum da sociedade não discutir sobre política. Era de comum saber que as pessoas deveriam ter um voto secreto e que esse voto ele realmente deveria ser valorizado, o que no médio prazo ocasionou uma leitura de pessoas que já estavam no poder e que eles entenderiam que para eles conseguirem perpetuar o poder, eles necessitavam controlar a forma que a população lia a sociedade. E como você faz isso? Por meio das escolas. Mas por que você está ligando o tópico de escola com o termo de um relacionamento? É muito necessário você entender o ambiente que você está e como isso mexe com a sua autoestima e a leitura que você tem sobre si mesmo como um homem. E a partir do momento que você tem uma família, né, você tem certas obrigações, seja você o filho mais velho, o filho mais novo, e toda família tem uma criação completamente diferente da outra. Porém, existe uma coisa em comum que molda a sociedade, que todas as pessoas também são obrigadas a participar, que é a escola. O ambiente escolar, ele cria seus primeiros princípios e conceitos. Naturalmente, a escola ela tem uma grade curricular e a seletividade dos professores e tal como a didática não é uma questão fundamental na educação brasileira, o que se mostra como diversas pessoas que terminam a escola e são semi-analfabetas. E por que isso é um problema? Porque, primeiro,
A criação da cultura, ela tem que ser fundamentada em princípios. Se as escolas não têm princípios e elas deixam a tribalidade do ser humano ser perpetuada, naturalmente o Brasil tem um ambiente muito mais tribalista. O que seriam essas tribos? Na escola tem as tribos das pessoas populares, dos nerds, dos neutros, das pessoas que são excluídas. E essas tribos são perpetuadas tanto no Brasil quanto fora, só que aqui no Brasil existe uma percepção de que o Brasil não é um lugar muito bom, em que desde cedo você já aprende que tem pessoas ali que vão estar em posições muito mais elevadas e se transforma nessa visibilidade de agradar um ao outro. O que cria essa cultura de que você tem que ser amiguinho de amiguinho para você poder crescer na vida. O que você vê que é um reflexo da sua vida adulta. Então, na escola, você aprende isso no seu subconsciente. Na vida prática, você acaba se decepcionando porque você deposita confiança nas pessoas e essa confiança é traída. E por que isso influencia no homem adulto a poder superar um término de relacionamento? Porque o homem adulto, ele tem uma dependência emocional, né? Na sociedade atual, essa necessidade de validação do homem é transmitida para a mulher, em que você busca, dentro de um relacionamento, ter uma pessoa que vai te dar apoio, suporte e ainda realmente suprir a sua necessidade emocional que foi gerada pela sua criação. Então, dentro da sua criação, no ambiente tribalista, você já tinha esses grupos. E esses grupos, você poderia se encaixar em uns ou em outros, o que ocasionava essa percepção de que você precisa de alguma coisa, mas, na verdade, o homem, ele não necessita de nada. Ele foi obrigado a participar desse ambiente que criou a necessidade dele de precisar de alguma coisa, né? Você precisa tirar 6, no mínimo, em uma prova para você passar de ano. Você precisa fazer trabalho em grupo para você conseguir concluir o seu semestre. Você precisa participar da vida de outras pessoas. E muitas vezes não é estudado a individualidade de cada pessoa que participa de um ambiente escolar, é simplesmente jogado um monte de conhecimento aleatório dentro de uma grade escolar e a pessoa é obrigada a fazer diversas provas até completar seus 17, 16 anos de idade. E isso transforma a pessoa num robozinho, em que o pensamento crítico não é necessário. Porque você faz a matéria de filosofia porque você é obrigado a fazer, não porque você se interessou em fazer filosofia. E a filosofia, ela não tem que ser aquela coisa maçante que muitos professores de filosofia não têm didática ou também não conseguem se verbalizar corretamente. Eles acabam passando uma percepção errada sobre o que é ter um pensamento crítico. E quando a gente fala disso, isso está extremamente conectado à sua autoestima e à forma que você se vê perante a vida, tal como as atitudes que você toma. Então, quando a gente entra dentro do âmbito de relacionamentos, a sua construção ela já foi condicionada a 2 elementos principais. Você criou uma imagem na sua cabeça de que você tem uma necessidade de validação. Eu preciso ter uma carreira, eu preciso ter uma namorada, eu preciso ter uma vida, eu preciso me encaixar dentro de um padrão para eu ter sucesso. E muitas vezes as pessoas não consideram que o sucesso é uma mistura de caos e aleatoriedade. Quem falava muito sobre isso era o Trunks do futuro. Por isso que ele tinha uma visão tão madura sobre a vida e muitas vezes o conteúdo dele é um conteúdo que você não pode simplesmente escutar uma vez. Você tem que escutar mais de uma vez para você poder entender todas as nuances do que ele falava. Dá para perceber que na forma que ele se comunicava, ele lia bastante, tal como o Raccoon e também o Coruja do Carvalho. São 3 produtores de conteúdo que eu acredito que são a base para esse entendimento do âmbito masculino, né? Então, agora a gente vai dissecar sobre a primeira camada. A gente já terminou de entender por que o homem tem a necessidade de participar de alguma coisa. Isso é construído na infância até a adolescência. Na adolescência para a vida adulta, ele não entende que ele precisa ter pensamento crítico, ele não entende que ele precisa ter autonomia. Então ele é condicionado a ou fazer uma faculdade, ou atualmente, na leitura de 2024, ele precisa fazer um projetinho ou até mesmo se iludir com a ilusão de ter uma vida fácil como os influenciadores digitais, pessoas que não sabem ler nem direito um livro um pouco mais afinco e tentar interpretar um pensamento crítico, e eles ficam repetindo narrativas que acontecem em diversas plataformas, o que gera um caos e também uma falta de autoestima no homem buscando a validação das ideias dele por outros homens ou mulheres. E isso gera um problema.
Então, quando a gente fala de você buscar essa validação não em si mesmo, mas no próximo, isso causa a sua necessidade emocional de entrar em um relacionamento. Quando você vai ficando, você vai se apegando. E você não percebe que quanto mais tempo você passar com uma pessoa, você vai se apegar cada vez mais. Porque você não entende que isso é da sua natureza biológica. O seu próprio corpo acaba se acostumando a viver com aquela pessoa. E isso cria um vínculo até químico entre o seu corpo e o corpo da sua ex-namorada, o que gera essa dor de término quando você passa 2, 3 meses. No primeiro mês, o homem sente que tem a liberdade, ele sente que pode viajar ao mundo, que ele pode fazer A, B, C e D. Quando a necessidade de aprovação e a necessidade de participação acaba cedendo dentro da personalidade do homem, ele não consegue perceber que isso foi construído ao longo de anos e não dentro de um relacionamento. Então ele sofre. O homem sofre olhando para o passado, muitas vezes colocando o ex-relacionamento num patamar de que ele não era. E isso cria a necessidade emocional dele correr atrás, dele sentir falta, dele entrar no estágio de luto. E esse luto masculino é muito pior do que o luto feminino, porque a mulher, dentro da tribalidade, ao longo de milhares de anos, já tem uma adaptabilidade muito maior para término de relacionamento. Tanto que 2, 3 meses depois, a mulher já praticamente esqueceu. A não ser que tenha se gerado fortes emoções, e quem falava muito sobre esse âmbito de fortes emoções era o próprio Trunks do futuro, né? Então aqui a gente chega na terceira camada, a camada mais profunda dessa dor, e a gente vai literalmente abrir essa ferida para conseguir cauterizar ela. Então primeiro a gente precisa tirar o que é ruim da sua ferida emocional. A sua ferida emocional, ela tem algumas bactérias, algumas coisas que você precisa literalmente passar um álcool e limpar. E o que são essas bactérias? São as ideias implantadas dentro da sua cabeça, de que você tem a necessidade de validação dentro de um relacionamento, de que muitas vezes você busca entender por que ela não entende o meu ponto de vista, por que ela não entende o que eu proporcionei para ela. E você fica se perguntando várias vezes e dando voltas dentro de um argumento que não é lógico. Você precisa entender que dentro de um relacionamento, a mulher ela não busca uma lógica, ela busca resultados. E se você não entrega o resultado que ela buscava, seja emocional ou financeiro, você é trocado, porque existe uma abundância masculina muito maior para a mulher do que existe abundância feminina para homens. Tal como é só você ver as porcentagens de curtidas que as mulheres dão em homens e a porcentagem de curtidas que o homem dá em mulher nessas plataformas de namoro, né? Também as pessoas acabam não considerando as taxas de divórcio. Então, mesmo que você tenha terminado um relacionamento de longo prazo, antes de você entrar dentro de um relacionamento, o homem ele não se instrui a ter um pensamento crítico. Será que realmente vale a pena, nesse momento da minha vida, eu entrar dentro de um relacionamento? É só você olhar os números dentro da sociedade atual. As taxas de divórcio, como que essa promiscuidade tomou conta do pensamento feminino e como isso é tóxico não só para o homem quanto para a mulher. Mas a gente vai entrar agora um pouco a fundo dentro da dor. Quem alimenta a sociedade atual dentro desse âmbito de sociedade líquida? Ah, não, a sociedade é brutal. E vem esses argumentos de micromiqueísmo, como diz o Coruja do Carvalho. eu dou risada, mas eu também já fiz isso, tá? Eu já fui um grande miqueinha, inclusive até recentemente. Quando a gente entra dentro desse argumento de micromiqueísmo e a gente começa a entender que, mas a sociedade é brutal, as mulheres não têm piedade e que isso é errado, mas eu vou buscar minha honradinha na igreja, o homem acaba ignorando a natureza biológica do homem e a natureza biológica da mulher. O espermatozoide ele é muito barato para o homem de produzir, já o óvulo é muito caro para a mulher. Quando você vê esses vídeos na internet de sedução e os caras perguntando para as mulheres qual o tipo de homem você gosta, elas vão geralmente pontuar o cara alto, bonito, forte, bem financeiramente, geralmente muito maior financeiramente do que ela. É só você ver vários e vários vídeos na internet, as mulheres falando que uma mulher que ganha, sei lá, 2, 3 mil reais por mês quer namorar um cara que ganha 30, 40 mil reais por mês. Uma mulher que ganha 100 mil reais por mês quer namorar um cara que ganha 1 milhão, 2, 3 milhões de reais por mês. Enfim, né?
elas nunca vão baixar a régua. O homem já baixa muito mais a régua. Então existe um jogo biológico por trás que o homem não entende por que isso acontece, tá? Então ele ignora, o primeiro ponto, ele ignora a necessidade biológica de reprodução masculina e feminina. A mulher é mais seletiva que o homem. O homem pode fecundar diversas mulheres no mesmo dia. A mulher não pode engravidar de vários caras no mesmo dia. Exceto algumas situações específicas, mas não é muito bem assim que funcionam as coisas. A biologia, ela determina grande parte do seu comportamento e também das tomadas de decisão que você tem. Se você ignora que você faz parte de um ecossistema não só industrial, mas também ambiental, né? Esse sistema que a gente passou por um processo de evolução, que a gente saiu das cavernas e foi para prédios, você está ignorando grande parte da forma como o seu corpo ele tem estímulos e recompensas dentro de diversos ambientes que você participa. Então, primeiro, o homem já tem uma necessidade de dar mais atenção à mulher do que a mulher tem a necessidade de dar atenção ao homem por uma questão de fecundidade. Então, o homem ele vai querer falar e prospectar diversas mulheres. Ele é hipergâmico. A mulher, não, ele é poligâmico. A mulher é hipergâmica, ela vai focar no cara que pode proporcionar o melhor estilo de vida e proteção. E isso é da parte biológica, não é uma questão de caráter, né? Só que sobre caráter, a gente entra no próximo ambiente, que é um ambiente digital. O craque da sociedade atual é o Instagram, principalmente para as mulheres, em que elas têm muitas recompensas dentro de um ambiente digital, ganhando múltiplos likes e aquela visibilidade de que ela pode ser influenciadora ou pode bombar em algum vídeo específico, e por isso elas nem entendem por que elas querem deixar o perfil delas público. Então, se você perguntar para muitas mulheres, elas nem vão entender por que elas gostam de deixar o perfil público. Elas simplesmente querem compartilhar a vida delas para dezenas de milhões de pessoas que não fazem ideia de quem elas são e que elas também não fazem ideia das intenções dessas pessoas. Então elas não conseguem pensar criticamente nisso, porque para a mulher o Instagram se transformou num crack. E o crack masculino é a necessidade de querer ter validação feminina. Por isso que essas plataformas de OF, né, plataformas de conteúdos adultos, acabaram estourando tanto de 5 anos para cá. Porque o homem mediano ele consegue ter acesso a aquele farelo de atenção e de emoção feminina, principalmente de mulheres completamente inatingíveis para essa grande maioria, por um custo muito baixo. Então, milhares de pessoas, ou seja, a gente vê um cenário mercadológico, milhões de homens que não têm acessos a milhões de mulheres, tendo acesso a conteúdo íntimo por um pagamento único ou recorrente de uma plataforma digital. Quais são os estímulos e recompensas para o polo masculino e para o polo feminino? O masculino, ele vai ter aquele prazer imediato, acessar aquele conteúdo que para ele é místico, é divino, o corpo feminino é muito estimulante, sendo que você já tem diversos sites de conteúdo adulto espalhados pela internet, mas eles querem a exclusividade de ver a influenciadora. E a mulher ganhando milhões de reais por mês, abrindo essas plataformas e produzindo conteúdo. Então aí está o problema. O homem não entende que ele está alimentando esse mercado. E a mulher não entende que ela também não faz algum tipo de mudança dentro desse cenário, estimulando a produção de conteúdo. Tanto que quem mais estimula a produção desse cenário atual são os homens e não as mulheres, porque eles pagam por isso. Já no caso das mulheres, elas não percebem que essa vontade de ficar abrindo uma rede social de 5 em 5 minutos o dia inteiro se transformou num hábito que é tóxico para o cérebro, porque o cérebro fica condicionado a pensar rápido e isso leva a comportamentos imediatistas e também a percepções muito erradas de que a vida pode mudar da noite para o dia, sendo que isso são exceções das exceções. E por fim a gente chega na camada principal da dor masculina. Por que o homem sofre tanto depois de terminar um relacionamento? Primeiro, ele não entende os estímulos que são jogados dentro desses ambientes, como que é construída a personalidade dele ao longo dos anos. Segundo, ele ignora a biologia natural e também essa necessidade que o homem tem de reproduzir. Terceiro, ele se sente culpado porque ele consome algum tipo de conteúdo, logo depois das 5, 10, 20, 30 minutos, ele vai lá e consome novamente. Ele se culpa e não aceita que isso é uma necessidade. Então, se você tem a necessidade ali de fazer ali expelir, como o Trunks falava, expelir o líquido fecundante uma vez por dia, você pode sim se dar esse relento, mas também não transformar isso num hábito que vai ser prejudicial à sua saúde, até o ponto de você ficar fazendo diversas vezes ao dia e acabar se ferrando no meio do caminho.
Só que dentro dessa leitura, as pessoas acabam ignorando que essa necessidade masculina de aprovação ela vem originada de uma série de comportamentos que são tóxicos para o homem, só que esses comportamentos que levam ele a tomar essas atitudes fazem ele ignorar aquelas red flags. O que seriam essas red flags? Comportamentos que fazem o próprio casal acabar se separando, como a visibilidade e o propósito de vida que cada um tem. E isso é um tema muito mais profundo do que eu posso detalhar em apenas um vídeo específico solto, mas essa dor que fica latente dentro do homem depois de um término de relacionamento é porque ele não consegue se desvincular dessa projeção feminina que ele tinha de que se ele tivesse tomado atitude diferente, o resultado ia ser diferente. Mas na verdade é que ele está vinculado emocionalmente a uma situação, ele esquece que ele está no controle, ele pode mudar tudo a qualquer momento. Pode mudar a forma que ele se sente, ele pode mudar o ambiente que ele está, só que ele precisa ter paciência e dominar a autossabedoria a ponto de entender de que as coisas não acontecem da noite para o dia. E trabalhar a si mesmo é muito mais complicado e leva mais tempo do que simplesmente voltar para um ex-relacionamento que vai dar aquela provisão, aquela aprovação que ele sempre buscou. Porque ele criava projeções de planos duplos, mas isso não acontece no âmbito feminino. Elas não vão buscar essa projeção dupla. Ou você proporciona ou você não proporciona. E isso acontece na maioria dos casos. E muitas vezes os homens acabam se sentindo até retraídos, porque muitas vezes eles até nem tinham acesso a determinadas situações que aconteciam, e quando tiveram acesso, eles se sentiram lesados porque eles buscaram uma dedicação assídua dentro de um relacionamento, e no final das contas eles perceberam que não tinha essa reciprocidade. E isso que gera essa frustração masculina. Porque o homem não entra no relacionamento aceitando que não vai ter reciprocidade. Ele entra no relacionamento colocando expectativas demais, achando que vai ser recíproco, mas nunca vai ser. Ou vai tender para um lado ou vai tender para o outro. Muitas vezes a mulher até acaba cedendo no relacionamento e o homem acaba perdendo o interesse. E ele acaba terminando buscando uma outra mulher que vai dar mais fortes emoções. Então é uma leitura que não é simples de ser feita, mas você pode entender de que você precisa detalhar muito mais a sua dor e entender a origem dela e trabalhar essa origem aos poucos, ter paciência e entender que nunca vai ser justo, as mulheres não estão preocupadas com a sua situação, nunca vão estar, e elas de fato seguem em frente muito rápido e o polo masculino acaba sentindo essa necessidade de desabafar, de tentar entender o porquê, só que nem elas entendem o porquê, entendeu? Elas nem fazem ideia do porquê que elas fazem o que fazem. E o homem não entende que não tem lógica relacionada atrás disso. E ele acaba sofrendo muitos meses pensando que ele poderia mudar diversas situações. E ele fica olhando mais para o passado e perdendo a percepção das coisas boas que ele pode ganhar no futuro. Porque ele está muito vinculado ao passado. E essa nostalgia, esse passado, ele é tóxico e ele demora para ser expurgado da mente masculina. E para ser expurgado é necessário meses, treinos, passar por diversos ambientes diferentes até ele esquecer e eventualmente, futuramente, quando ele tiver uma estabilidade maior, ele vai estar se sentindo livre, leve e solto para adentrar em outro relacionamento e assim se transforma em um ciclo de estímulo, recompensa e também um estímulo de percepção errada e acaba virando um ciclo, literalmente, que se inicia e se termina em que o ciclo positivo é quando o homem está bem, o ciclo negativo é quando o homem está mal. E muitas vezes, em grande parte das vezes, quando o homem está mal, ele é abandonado pela companhia feminina e o mesmo não acontece, no contrário, em grande parte das vezes, quando a mulher está no ponto mal, o homem vai lá e proporciona esse suporte. Mas isso é uma reflexão que a gente pode fazer em um outro vídeo. A todos que ouviram aqui, muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo.